eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar 3 bonequinhos de neve. Mas antes uma palavra, Salmo 145, versículo 10, diz assim: rendo-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Agora vamos pintar. Aqui nós temos o risco com 3 bonecos de neve, todos agasalhados de cartola. E a cartola eu vou pintar com vermelho, vermelho escarlate. Eu vou preencher. Se viu que eu risquei as cartolas basicamente iguais. Eu vou preencher de vermelho essa parte aqui e essa parte aqui, ó. Aqui é a fita. Não. Eu vou preencher e já mostro pra você. Olha, já preenchi os 3, mas eu vou fazer aqui um pouquinho de sombra com o verde pântano. Olha só onde eu vou colocar a sombra. Começando por essa parte aqui de cima. Bem aqui, ó, na direção dessa folhinha. Coloquei uns pontinhos. Agora eu vou puxar. Eu tô trabalhando com o pincel número 2 e ele tá bem durinho. Ó, puxando. Puxei pra direita, puxei pra esquerda, acho que é o contrário. E aqui eu vou fazer esse movimento, ó. Não é pra deixar aquela linha, eu só coloquei a tinta, agora eu tô espalhando. Aqui vai ficar assim mesmo, um contorninho, daí você tira a linha de baixo e vai ficar um sombreadinho. Segundo lugar onde eu vou colocar a tinta, aqui, ó, nesse cantinho. Vou aproveitar o restinho aqui e vou pôr aqui, atrás do arranjinho. Aqui eu vou fazer um esfumaçado, vou sumindo com a tinta. Aqui tem que ficar o cantinho bem certinho. Mais um pouquinho. E agora eu vou colocar aqui, ó, na borda. Não vou chegar até embaixo. Ali vai ficar escurinho. Coloquei ali. Agora eu vou colocar aqui, ó, grudado na cabecinha. Eu vou crescendo, limpando o pincel. Olha como aqui vai ficar vermelhinho, tá? Ali vai um pouquinho de luz. Eu vou fazer toda essa linha. Coloco a tinta fazendo contorno mesmo. Depois eu dou uma limpada no pincel. Aqui a mesma coisa. Aqui no meio, ó, pode até quase juntar essa parte aqui para ficar bem escurinha. E aqui nessa bordinha de fora. Se você colocar muita tinta, você pode voltar com um pouquinho do vermelho, assim, ó, tirando um pouquinho. Você viu que o meu aqui ficou bastante? Então, eu ponho o vermelho ali e limpo o pincel para dentro do pântano. Ó, vai ficar um pouquinho mais avermelhado. Agora, nós vamos colocar a sombra no chapéu da esquerda. Eu vou repetir o mesmo jeito de colocar a sombra, eu vou repetir nesse daqui e no outro da direita. Ó, coloco um pouquinho aqui nos cantinhos e depois aquela sombra aqui embaixo, aqui no contorno, e depois eu vou colocar aqui, ó, aquela sombra grande que tem no chapéu. Daqui a pouco eu mostro pra você pronto, pra você poder me acompanhar. Pronto, já coloquei as sombras. Agora eu vou pintar essa faixa dos 3 com o branco. Preenchido, eu vou pegar o verde pântano, uma isca de verde pântano. Vou colocar no pratinho para tirar o excesso. Só com o pincel sujinho, eu vou fazer uma pequena sombra. Aqui, ó, onde ele tá embaixo da folhinha. E uma pequena sombra desse lado aqui no contorninho.
puxando para dentro. Nos 3, eu vou fazer a mesma coisa. Não leve muito aqui, porque nós temos uma área de luz bem nessa direção. Aqui, ó, embaixo da linha, também eu vou colocar um pouquinho. Embaixo dessa linha de sombra, também tô colocando um pouquinho. Aqui, ó, eu tenho a linha de sombra, aqui já ficou sombreado. Nessa eu tenho a linha de sombra, aqui também já ficou sombreado. Agora, eu paro com a cartola. Eu vou preencher de branco as cabeças, menos olho, nariz e boca quando tiver aberta. Preenchi os 3, vou fazer agora a bochechinha desse daqui do meio. Vermelho escarlate, né, que é o mesmo vermelho que nós usamos ali em cima. Tiro o excesso de tinta, limpa bem. Aqui, ó, tem o risco da boca. No final do risquinho da boca, eu coloco o pontinho e dou uma crescida, redondinho. No meio mais fortinho, e à medida que vai crescendo, vai limpando o pincel. Aqui desse lado, só vai aparecer um pouquinho, que seria o finalzinho. Agora, o outro. Aqui, ó, o final da boquinha tá aqui e o final tá aqui. Então, esse vai ficar inteiro, mais fortinho. Aí, eu vou limpando o pincel. E aqui vai aparecer menos, porque tá atrás do nariz ali, a maior parte da bochecha. Sujo o pincel de novo. Agora, nós vamos nesse aqui. O final tá bem aqui, ó. Crescendo. E aqui também aparece um pouquinho mais. Pronto, bochechinhas rosadas prontas. Agora, eu vou usar para fazer a sombra do boneco, a primeira sombra. Eu vou trabalhar com azul ardósia. Você não tem azul ardósia? Mistura um pouquinho do azul Caribe ou azul inverno com um tiquinho de violeta. Tira o excesso de tinta. Eu vou fazer primeiro aqui, ó, no contorno, um pouquinho de sombra. Até aqui, ó, nessa área, vai um pouquinho de sombra. Eu coloco a tinta, aí não pode deixar aquela linha ali pra dentro, ó. Então, eu vou devagarinho, vou limpando o meu pincel. Esse ladinho aqui, eu vou deixar um pouquinho mais. Aqui no cantinho também. Eu tenho aqui, ó, a boquinha dele. Eu vou passar uma pincelada e vou dar uma disfarçada. Viu? E agora, eu tenho aqui o olhinho. Eu vou fazer a parte de cima, um pouquinho de sombra. Aqui também, ó, o mesmo lugar que você colocar a sombra aqui, você repete no olho do lado de cá. Agora, eu vou colocar aqui, ó, atrás e nesse pedacinho aqui da cenoura aqui. Um pouquinho de sombra. Agora, eu vou usar um pouquinho do cinza chumbo. Você pode fazer um cinza misturando preto com branco. Aqui, no caso, eu vou usar só para dar um pouquinho mais de profundidade. Não é preciso fazer inteiro. E não cubra o azul ardósia. Então, nessas partes aqui, eu vou pôr um pouquinho aqui, ó, do ladinho.
Não precisa misturar muito, tá? Você pode deixar assim meio manchadinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa nos outros dois. Olha como ficaram as sombras das carinhas. E agora eu vou preencher as folhinhas. Pincel 2 verde musgo. Vou preencher as folhinhas todas. Preenchi as folhinhas. Eu já vou preencher as bolinhas também, são os azevinhos. E eu vou repetir isso nos outros três. Aqui, com o verde pântano e o pincel 0, eu vou fazer o acabamento da folhinha, que são os espinhos. Aqui você pode até fazer um contorno direto. Um risquinho do meio e 2 risquinhos para um lado, um risquinho para o outro. Então, ó, risquinho do meio, 2 risquinhos para um lado e um para o outro. E aquele contorno fazendo o acabamento. Esse contorno, eu tô deixando ele assim bem inteirinho, porque eu vou colocar o glitter em cima depois. Aí ele vai realçar. As bolinhas, você simplesmente contorna com o verde pântano e faz o brilho com o branco. Só um pontinho. Pronto, simples de tudo. Vou terminar os outros dois e mostro para você. Já terminei os arranjinhos, agora nós vamos voltar na cartola para fazer o acabamento. Pincel 2, peguei um pouquinho do branco, tiro o excesso e eu vou colocar bem aqui. Tá vendo essa área que ficou mais branquinha? Bem em cima do vermelho, um pouquinho de branco. Aqui a cartola já, o vermelho já secou, então o que a gente colocar vai ficar. Então toma cuidado para não colocar muito, porque se você colocar muito não vai ter como tirar. Essa área aqui vai esse clarinho e depois eu vou colocar um pouquinho aqui também, ó, nesse espaço, no meinho, sem entrar dentro desse verde aqui, dessa sombra. Isso. Só com o pincel sujinho, essa parte aqui, ó. Lembra que a gente deixou um espaço vermelhinho aqui? Então, é para colocar esse clarinho. Pega o pincel 0. Agora, aqui, nessa parte, a gente vai fazer um contorninho com branco também. Olha, não vai fazer um contorno na borda. Você vai pôr um pouquinho para dentro. Já vai ficar um contorno ali. Um pouquinho para dentro. Começa nessa área de luz aqui. Aqui pode ficar um pouquinho mais. Aí, você vem trazendo. Olha como eu tô deixando aqui uma bordinha. Quando chegar por aqui, você pode sumir com ela. Com aquela tinta. Agora, eu vou puxar pro lado de lá. A mesma coisa. Entortei aqui, mas não faz mal, porque essa linha vai ficar um pouquinho mais grossinha. Por aqui vai sumir. O tecido tem um carocinho ali, então ficou uma coisinha mais alta. Então, o que que você pode fazer? Ó, pega de novo o pântano e você pode fazer uma linha aqui atrás. Assim, você pode afinar a sua linhazinha, você pode consertar alguma coisa que ficou um pouquinho fora. Ó, consertei a minha.
E você pode fazer aqui, ó, com o pincel 0, esse contorninho com o pântano. E aqui ele vem um pouquinho pra fora, tá vendo? Aqui, ó. Desse lado, mesma coisa. Eu vou fazer esse acabamento nos outros dois do mesmo jeito. Olha como ficaram as folhinhas, as linhas de luz. Agora, nós vamos fazer os olhinhos. Eu vou fazer aqui, ó, uma bolinha dentro, que eu ainda não fiz. Essa bolinha define o lado que o boneco tá olhando. Então, quero esses dois olhando pra cá e esse olhando pra cima. Vou colocar branco na área de fora dos dois. Lembrando que os olhos sempre são exatamente iguais. Se você fizer um diferente do outro, vai ficar vesgo. Pronto, lavei meu pincel, sequei e vou preencher o restante aqui, ó, com verde pântano. Bolinha, a outra também. Não é bem uma bola, ele pode ficar meio oval. Esse ficou um pouquinho maior, então eu vou crescer aqui também. Assim. Agora, eu tenho um espaço branco e um espaço verde escuro. Eu vou pegar uma pinceladinha de branco e vou fazer aqui, ó, em cima do verde pântano. Aqui, ó, começando aqui, eu vou fazer uma meia lua. Do lado de cá, a mesma coisa, uma meia lua em cima do verde pântano. Ele vai dar uma clareada e vai ficar uma bolinha mais escura no centro, que é a menina do olho. Agora, eu vou pegar o cinza. Lembra do cinza? O cinza chumbo que a gente usou para fazer a sombra do boneco. E eu vou puxar um contorno nesse olho. Ó, puxo do lado esquerdo, do lado direito. Eu não vou preencher inteiro, eu vou deixar morrendo a tinta aqui embaixo, ó. Viu? Não preenchi totalmente. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu saio lá de cima e venho trazendo aquela tinta, empurrando, sem fechar totalmente o contorno ali. Com o próprio cinza, eu já vou deixar aqui, ó, esses risquinhos. São 2 risquinhos de sobrancelha. De preferência, os 2 do mesmo tamanho. Eu vou usar o verde pântano ainda para colocar uns cílios, não muito comprido. O cílio a gente faz assim, ó. Eu tenho aqui o olho, tá? Aí você vai fazer isso aqui. Você coloca a tinta nesse ladinho, o olho tá pra cá. Então, eu faço assim, ó, esse movimento, olha, tá? Você não pode fazer aquele cílio assim, ó, reto, assim, parece Emília. Saia com o pincel assim, para fora. Então, eu vou colocar aqui nessa área, um pra cima, 2 e um pouquinho mais pra cá, mais pra baixo. 3. Posso até pôr um pequenininho ali. Nesse olhinho aqui, eu vou fazer pra lá. Então, um aqui, 2 e 3. Vou sujar aqui no meio. Ó, coloquei um pra lá, um pra cá. Depois eu fui fazendo as perninhas.
Para finalizar, eu vou colocar um pontinho aqui. Tá vendo a bolinha menor? Então, aqui o pontinho vai dentro dessa bolinha menor de escuro. Prontinho o olho. Agora eu vou terminar os olhos dos outros dois. Prontos os olhinhos. Agora eu vou preencher com o pincel número 2 as cenouras. Tô preenchendo com cenoura. Você pode usar um laranja, você pode usar um amarelo ouro. Com o mesmo pincel, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou colocar aqui, ó, na parte de cima, iluminando. Eu não tô esfregando, eu coloquei a tinta só e deixei. Agora, com o pincel 0, eu vou pegar o cinza e vou colocar aqui, ó, essa parte do final. Vou colocar aqui embaixo, mas eu não vou pôr na linha, não é um contorno. É aqui, ó, um pouquinho pra cima. Passei a linha, fiz assim, ó. Passei a linha e agora eu vou desmanchar essa linha desse jeito aqui. É apenas uma sombra. Pronto, agora em cima desse branco, eu vou colocar um pouquinho do amarelo ouro. Olha como ele vai dar um brilho. Eu vou fazer as outras duas da mesma forma. Olha como ficaram as cenouras. Agora, esse do meio, para fazer a boquinha, você vai usar o cinza com o pincel 0. E você vai fazer o risquinho bem certinho em cima da linha que você já tem ali. Aqui tem aquele sorrisinho. Agora que você fez esse risquinho, se lembra que a gente fez uma sombra com azul ardósia? Então, eu vou pegar o pincel 0 e vou fazer um segundo contorno aqui, só na parte de cima, com o branco. Aqui você pode esfumaçar um pouquinho. E o final você chega assim, só com a linha. Ó, vai ficar bem branquinho a parte de cima. A boquinha dos outros é um pouquinho diferente. Eu vou fazer a boquinha desse daqui. O vermelho, eu vou colocar aqui, ó, na língua. Até o final. Aqui dentro, nem lavei meu pincel, tá? Tô pegando verde pântano. Ó, deixo bem certinho. Agora eu lavo o pincel. Pego o cinza e eu vou completar. Ó, aqui tem aquela partezinha da bochecha, aqui também tem. Vou fazer um contorno embaixo desse vermelho. Pego o meu branquinho e vou fazer aqui em cima. Aqui já, aí esse já tá bem branquinho, mas ainda vou colocar um pouquinho mais. E assim, ó, uma pinceladinha de branco aqui na linguinha. Só para dar dei 2 pinceladinhas para fazer uma luz. Esse outro eu vou fazer do mesmo jeito. Assim nós terminamos as cabecinhas do boneco de neve. Agora nós vamos preencher essa área aqui, ó, do corpo dele. Esse que tá atrás. Nós vamos preencher todo de branco. Na verdade, eu acho que eu já vou preencher todos eles. Aí a gente coloca as sombras tudo de uma vez. Você pode fazer um por um, tá? Eu vou preencher todos. Preenchi todos. Eu tô vendo aqui, ó, onde estão as linhas. Tô usando o pincel número 6. Peguei um pouquinho do ardósia.
Vou colocar aqui no pratinho, porque eu vou sombrear. Sombra vai sempre naquele que tá por trás. Então, esse do meio, ele vai ficar todo sombreado. Ó, toda essa área aqui, se viu que ele tá por trás desse outro. Então, aqui a gente vai deixar mais escurinho. Aqui a gente tem a cintura dele. Eu vou passar uma linha bem em cima da cintura e vou esfumaçar pra cima e pra baixo. Não tô fazendo isso, eu vou trabalhando assim. Do lado de cá também eu tenho um pedacinho de cintura. E já coloco desse lado também a sombra, porque enfim ele tá por trás dos dois. Então todo esse ladinho dele vai ficar mais escurinho. Aqui embaixo do cachecol também vai sombra. Olha que a gente vai ter aqui, na verdade, só um pedacinho de branco ali aparecendo. E do lado de cá, a mesma coisa. Mantenha essa sombra bem grudada no elemento que tá por cima. Cadê? Aqui a gente tem o cachecol em cima da barriga. Vai um pouquinho de sombra também. E agora, aqui, ó, embaixo, em cima da linha do contorno. E também esfumaçando um pouquinho pra cima. Um pouquinho mais aqui no cantinho. Aí, esse nós já sombreamos. Agora, temos o botão. Eu vou colocar uma sombra aqui do lado direito do botão. O próximo, quero fazer esse daqui. A mesma coisa, embaixo do cachecol fica escurinho. Aqui eu tenho a linha da barriga, que também vou deixar assim, ó, uma faixa mais escura. Atrás do bracinho, aqui nós temos o bracinho. Eu tenho um pedacinho aqui, ó, que vai ficar escurinho. Aqui. Essa parte vai ficar escura. Atrás do cachecol vai ficar escuro. Contorno. Todo o contorno de fora. Já vou colocando aqui. Coloco a tinta e dou uma esfregadinha de pincel. Agora chegamos num ponto. Aqui, como vou fazer? Esse tá por cima, ele tem que ficar mais claro. Aqui ainda tem um pedacinho do cachecol, vou fazer. Eu vou colocar um pouquinho pra dentro. Olha, coloco do mesmo jeito. Pego essa linha de escuro que tá aqui, ela sobe e encontra lá em cima. E já ficou uma frestinha branca ali. Aqui, ó, o bracinho dele, essa parte aqui de fora, fica escurinha. Mas aqui, toda essa área tá por cima. O que que eu faço? Eu coloco um pouquinho de sombra aqui, ó, pra dentro. Aí eu não posso deixar uma linha nítida como ficou aqui. Eu tenho que esfumaçar pra cima e pra baixo. Então, coloque um pouquinho menos de tinta e deixa assim, ó, bem esfumaçadinho. Olha só como vai ficar. Agora, o outro boneco. Nós vamos fazer da mesma forma. Você já aprendeu que quem tá por trás leva a sombra. Então, todo elemento que tiver atrás vai ficar mais escurinho. Aqui a barriga, vamos deixar esfumaçado. Aqui o cachecol. Aqui nós temos a mesma situação dessa outra. Não vou fazer
a sombra na linha. Eu vou fazer um pouquinho pra dentro, ó. Só que eu não deixo aquela linha muito marcada, nem para um lado, nem para o outro. Quando chega aqui, eu já posso pegar o contorno mesmo, mas daí fica essa linhazinha branca ali. Então, todo o contorno aqui eu vou trabalhar com o Ardósia. Aqui eu tenho um pedacinho do braço, cachecol. Bracinho, eu vou colocar aqui um pouquinho de sombra, porque o bracinho tá por trás do cachecol. Esse lado é a mesma coisa. Mãozinha, aqui braço. Então, embaixo do cachecol vai ficar escurinho. Sobrou bem pouco espaço aqui, então não vou colocar uma segunda sombra. Eu vou deixar só essa daqui. Já desse lado, aqui e aqui, eu vou colocar no contorno de fora. Quando chega aqui, ó, começa o branco. Aí eu vou pôr um pouquinho pra dentro, um pouquinho de sombra, assim. Somente isso. Atrás dos botões. Pronto, já fiz todas as sombras com ardósia. Agora, eu vou pegar o cinza, uma pinceladinha também, e eu vou acentuar todos os cantinhos. Lembra que a gente fez aqui, ó, na carinha deles? Com os dois tons. Aqui na divisão entre os dois bonecos. Onde tem um pouquinho mais de espaço, a gente trabalha com cinza um pouquinho mais. Mas ele não vai cobrir o ardósia. Você vai dando assim, ó, uns toques com o cinza. Cantinho, cantinho, cantinho. Bom, acho que já chega de sombra. Agora, nós vamos lavar bem o pincel, secar, e a gente vai voltar com um pouquinho do branco. Pega um pouquinho de tinta no pincel. Você tá vendo aqui a barriguinha, que a gente fez uma sombra pra cima e pra baixo? Agora, você vai fazer uma luz ali na área da barriguinha, pra cima. Um pouquinho só de tinta, ó. Só um pouquinho. Agora é hora de você arrumar alguma beiradinha, assim, que não ficou muito certinha. Aqui, ó, esse que tá por cima, eu vou acentuar um pouquinho o branco. Ele vai aparecer um pouco mais. Aqui também vou acentuar aqui o contorno. Desse lado, esse outro boneco também. Aqui eu tenho uma barriguinha para fazer. E aqui a linha do braço. Só que esse detalhe aqui eu tenho que arrumar depois que eu pintar o cachecol. Agora é melhor deixar do jeito que tá. E agora nós vamos para os cachecóis. Eu vou começar nessa sequência aqui, ó. Eu vou fazer as cores desse cachecol. Pistache. Eu vou começar... A gente tem aqui, ó, um que tá dobradinho. Então, eu vou começar com o verde pistache aqui nesse último pedacinho. Eu vou fazendo, trocando a cor. Cada vez você tem que lavar teu pincel e secar. Aí, o segundo quadradinho é o amarelo. Lava e seca. E o terceiro quadradinho é o vermelho. Usei amarelo ouro e vermelho vivo, mas isso não tem problema. Você pode até mudar as cores, caso você queira.
Agora, eu vou fazer esse aqui de trás. Eu vou começar aqui, ó, por esse maior, que vai ser o pistache. Depois a gente vai fazer um acabamento ainda com 0, tá? Então, vai preenchendo mesmo, não precisa tanto detalhezinho. Amarelo. E o último, vermelho. Só um pedacinho, porque tá por trás ali, ó, por causa do nó. Eu vou começar esse lado aqui com o vermelho. Depois vai o amarelo. Você viu que o risquinho tá aparecendo? Olha que beleza. Pra gente fazer o contorninho final depois. E o pistache aqui pra concluir. E agora esse principal. Eu vou começar aqui com o pistache. E vou seguir a ordem até embaixo. Já mostro pra você. Pronto. Terminei de preencher. Agora, eu vou usar uma pinceladinha de branco para dar uma iluminadinha. Ó. Assim. O meu pincel número 2, eu tô dando 2 pinceladinhas. Esse daqui eu vou dar 4 pinceladinhas. Não vou trabalhar muito, só colocar mesmo um pouquinho de tinta. É interessante lavar o pincel, tá? Fiz besteira. Então, vou colocar em cima dos vermelhos com o pincel vermelho. Não, aqui assim. Esse daqui também assim. E esse vermelho aqui não vou colocar, porque ele tá lá atrás, ele vai ficar escurinho. Agora, eu vou colocar aqui, ó, no amarelinho. No amarelinho. Esse eu vou pôr um pouquinho aqui na ponta. E, por último, no verdinho. Aqui coloquei 2. E agora a gente vai trabalhar com pincel 0. Pincel 0 e o verde pinheiro. E eu vou fazer um contorno. Aqui pelo meio tem uma linha. E depois aqui, ó, entre as cores. Aqui vai inteiro, aqui vai inteiro. Aqui vai fazer assim uma curva, acompanhando essa parte de fora, tá vendo? Esse contorno não precisa ficar muito fininho. Aí, só você olhar no teu risco que você vai ver como fazer esse contorno. Aqui não é preciso fazer aquela linha certinha, perfeita. Você pode brincar com o pincel assim, ó. Porque isso daqui é um tricô. E o tricô, ele nunca fica a linha perfeita. O ponto faz um zigue-zague. Pronto. A gente vai fazer aqui, ó, uma franja. Nesse lado, vou fazer uma franja com o verde. Uma franja é só risquinhos assim pra baixo. A franja aqui eu não posso fazer ainda, porque primeiro tem que fazer o botão que tá ali por baixo. Acho que vou dar uma pausa nos cachecóis e vamos fazer os botões. Eu vou preencher todos eles com o verde pântano. E para isso vou usar o pincel número 2. Preenchi com verde pântano. Agora eu pego o pincel 0 e o branco. Primeiro, bem no centro, eu faço os 2 pontinhos. 2 pontinhos que são os buraquinhos dos botões. Agora eu vou colocar uma linha de branco do lado oposto da sombra. Eu coloquei a sombra aqui em todos eles. E do lado de lá, do lado esquerdo, eu coloco uma luz.
Assim, eu vou fazer todos os botões. Agora, eu vou fazer esse cachecol aqui. Eu vou usar o verde folha, o verde pinheiro e o vermelho. Nós vamos preencher assim, é uma sequência de 2 folhas e um pinheiro. Então, começando desse lado aqui. Vou encher esses 2 espaços aqui de verde folha. E esses 2 aqui de verde pinheiro. Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou encher esses 2 aqui de verde folha. Pronto, agora eu vou encher esse aqui com verde pinheiro. Aqui eu tenho 2 espaços. Aquele ali e esse aqui. Com o próprio verde pinheiro, eu vou fazer aqui no meio um pouquinho de sombra. Aqui também, olha. Nem lavei meu pincel, eu vou pegar um pouquinho do branco. Lembra que aqui nós temos 2 espaços. Então, eu vou fazer um pouquinho de luz em cada espaço verde folha. Essa parte aqui do cachecol, aqui eu tenho pinheiro, então eu vou começar com folha. Aqui, ó, são 2 espaços verde folha e um espaço verde pinheiro. Aí, 2 verde folha. Percebe que aqui eles desencontraram. Então, você tem que prestar atenção para fazer certinho. Aí, pego o verde pinheiro, vou preencher os outros espaços. Não passe reto, tá? Faça essa curvinha, porque isso dá o efeito do torcido. Usando o próprio verde pinheiro, agora eu vou fazer aqui, ó, aquela sombra. Põe um pouquinho de tinta e dá uma esfumaçadinha. Com um pouquinho do branco. Uma pinceladinha de luz no espaço do verde folha. Agora, eu vou com o meu pincel zero, eu vou contornar aqui, ó, o verde folha com o verde pinheiro. Fazer o contorno. Esse lado também. E aqui embaixo, eu vou colocar com o verde pinheiro a franjinha. E a franjinha é um fiozinho. Esse tecido aqui, ele é meio grosso, daí a gente não consegue fazer um fiozinho fino, mas a gente consegue fazer a linha. Vou colocar mais um no meio aqui, vai ficar meio bagunçado, mas vai fechar um pouquinho mais a franja. Agora, eu vou fazer um detalhe. Você tá vendo aqui, ó? Esse tá por cima desse. E aqui encontrou o verde pinheiro com o verde pinheiro. Então, eu vou pegar uma pinceladinha de branco, bem pouquinha, e vou fazer aqui, ó, essa sequência aqui, só isso aqui. E agora, eu vou finalizar com o vermelho. E o vermelho, ele vai aqui no meio do verde folha. Se lembra que eram 2 verde folha e um pinheiro? Então, entre os 2 verde folhas, os 2 espaços verde folha, eu ponho um risquinho todo tortinho.
Coloquei aqui bem juntinho dos fiapinhos aqui. Eu acho que eu vou fazer o xadrez. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais um vermelho. E esse vermelho agora vai passar também em cima do verde pinheiro. Aqui vem no meio, ó. Vai fazendo a curva. E você viu que eu não tô fazendo a linha, eu tô colocando a tinta. Esse meu branco aqui ficou muito forte, eu vou diminuir um pouquinho. Olha, assim ficou bem mais delicado, ficou mais bonitinho. Eu vou terminar essa parte aqui, fazendo da mesma forma. Aqui, aquela linha de branco tava me incomodando, então eu passei uma linha de verde folha, tá? Para separar uma parte da outra. Agora, vamos para o outro cachecol. Esse cachecol aqui, vou preencher ele inteiro com vermelho escarlate. Olha, as linhas vão aparecer, então não vai ter problema da gente perder o risco. Pincel número 2, verde pinheiro, um pouquinho só de tinta, e nós vamos fazer uma sombra. Aqui eu tenho uma parte que passa por cima daquela outra. Aqui, ó, eu tenho uma linha. Essa linha eu ponho uma sombra e puxo para direita. Depois eu tenho aqui, ó, a outra linha que separa essa parte da frente, tá vendo? Um pouquinho de sombra ali. Depois eu tenho essa parte aqui, tá por cima desta. Então, aqui embaixo, um pouquinho de sombra também. Acho que eu vou pôr até um pouquinho mais. Agora, aqui o braço tá por cima do cachecol, desse lado e daquele lado ali. Então, dos dois lados tem que pôr um pouquinho de sombra. E agora, nós vamos trabalhar essas linhas com o pincel número 2 mesmo. Você vai fazer em cima um risquinho de tinta. Só que vai ficar mais larguinho, porque é com o pincel número 2. Aqui no meio tem uma linha também, então vou fazer essa linha. Olha só, uma sombra. E assim eu vou fazer por todo o cachecol. Eu vou passar o pincel sujinho de tinta em toda a borda. Desse lado aqui, o queixo do boneco tá por cima, então o cachecol tem que ficar um pouquinho mais escurinho embaixo. Aqui é o cachecol que tá por cima, então vai ficar clarinho. Desse lado aqui, eu vou colocar um pouquinho de sombra também. Agora, você vai esperar secar um pouquinho e vai colocar aqui, ó, bem no meio, um ponto de amarelo. Aqui tá gordinho, então você põe no meio, puxa pra cima e puxa pra baixo. Não precisa colocar parelho de ponta a ponta, começa pelo meio, pra cima e do meio pra baixo. Você viu que vai ficar mais acentuado aqui e nas bordas vai quase sumir. Eu vou acentuar essa linha aqui, ó, com o verde pinheiro, só pra fazer o acabamento bem direitinho. Aqui também. A franja desse aqui eu vou colocar de vermelho.
De cada nozinho, você conseguindo puxar 2 fios, tá ótimo. Vou fazer uma costurinha aqui na borda com amarelo. Pontinhos. E vou terminar esse último ali, agora que o meu botão já tá seco, com o verde pinheiro. Então, o trabalho tá seco. Eu vou borrifar um pouquinho de água só aqui em cima, no contorno de cima, porque aqui embaixo já tem o acabamento. Então, eu não posso colocar água. Se eu coloco, corro o risco de borrar tudo aqui. Então, coloquei água só aqui na parte de cima. Tô usando um pincel número 14. Eu vou usar um pouquinho do azul celeste. Vou tirar aqui, ó. Tiro todo o excesso de tinta do pincel e começo pelo cantinho. Sempre no cantinho. Porque aqui, se tiver um excesso de tinta no pincel e fizer um borrão, não faz mal, porque tá bem no cantinho. Agora, se você começa pelo meio e borra, aí fica difícil da gente arrumar. Eu não vou fazer um contorno em volta. Eu vou diminuindo essa tinta. Olha, eu comecei aqui e fui aqui, ó, pelo ladinho, depois ali pelo ladinho. Aqui no meio eu venho sumindo com essa tinta. Eu não vou nem passar por cima do chapéu deles. É só mesmo nos cantinhos. Cuidado para você não fazer esse fundo muito grande, porque daí ele fica marcado, não fica muito bonito. Quando você pega pouquíssima tinta, você trabalha em cima do tecido úmido, fica muito mais fácil. Olha, esse lado aqui já foi, tá vendo? Ele vem sumindo. Eu tenho água até por aqui, ó. Só que a tinta, eu já terminei com ela por aqui. Ela ainda vai crescer um pouquinho e vai terminar bem suave. O lado de cá, mesma coisa. Com um pouquinho só de tinta no cantinho. E eu vou limpando o meu pincel pra fora. Quando eu vou carregar de tinta, eu não pego aqui, eu pego aqui, ó. Eu não tô esfregando o pincel muito, só um pouquinho. Olha, aqui também nem preciso mais. Viu como terminou bem suave? E ainda vai suavizar um pouquinho mais por causa da água. Então, o lado de cima já foi. O lado de baixo eu não tenho água. Então, eu vou deixar o meu pincel úmido, tá? Tiro o excesso ainda. Só que aqui embaixo eu vou trabalhar só aqui, ó, na beiradinha. E daí venho sumindo com a tinta também. Aqui não tem água, é só o pincel molhado. Não corre o risco dessa tinta escapar e pegar aqui no acabamento. Pouquíssima tinta. Pronto pra lá, pronto pra cá. Quero mais um pouquinho. Vou colocar azul ardósia, um pouquinho para fazer umas manchas aqui embaixo. Aqui a gente vai colocar o branco ainda. Assim. E aqui vem sumindo, do mesmo jeito que eu terminei ali, ó. Bom, meu pincel tá bem limpinho. Então, eu já posso colocar o branco. Que vai ser o branco puro, não diluído, né? Vou colocar aqui no pratinho só pra você ver. Ó, meu pincel tá carregado de tinta. E agora eu vou dando apertõezinhos. Pego e dou um apertãozinho. Eu tô colocando a neve.
Em algum lugar a neve pode até passar por cima dos bonecos. Como a gente tem um fundo colorido, esse branco ele vai aparecer bastante. Se eu esfregar o branco, ele vai sumir. Então eu não esfrego, eu vou colocando. Vou colocar aqui uma camadinha também, um pouquinho para cima, só que essa camadinha, ela tá por trás do boneco. Sumindo ali. Do lado de cá também, só uma apertadinha aqui, para marcar uma linha. Acho que já chega, tá muito bom. O trabalho tá concluído. Esse pano, já com o barrado, eu ganhei de uma aluna, de uma amiga. Trabalho muito bem feito. Achei que ficou perfeita a combinação aqui com os bonecos. Trabalho concluído, ainda dá tempo de fazer. E o risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me apoiado, muito obrigado e até o próximo vídeo.